Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos, paz e bem. Estamos nos mês das missões e do Santo Rosário, gente. Mês para rezarmos, para orarmos, para levarmos as nossas intenções através de Nossa Senhora. As intenções para a missa de hoje, para essa santa celebração, pelos dizimistas aniversariantes, Emílio Gonçalves Filho, Giovana Pereira Barros Mirim, Maria Célia Cerqueira de Jesus, José Félix de Faria, José Maria da Silva, Neilson dos Santos Barbosa, Maria Crispina da Paixão, Helenita Moreira, Ladson Ferreira Santana, Raimundo dos Santos Matos, Vinícius Fontes Cavalcante, Maria Aparecida Ribeiro Fonseca, Maria Ferreira de Jesus, Ana Maria Ferreira dos Santos, Agenor de Jesus Santos, Hilda Maria Menezes Cruz von Reichel, Edmilson Jesus Souza, Ticiane Loyola Lima Ferreira, Helenilde Costa de Matos Oliveira, Maria de Almeida Santos, Antônio Oliveira, Sônia Cristina Nogueira Machado, Rita de Cássia Santos César, Simone Silvia Andrade de Oliveira, e pelo aniversário de Marcelo dos Santos Silva, Fernando dos Santos Silva, Vanessa Alves dos Santos, pela saúde de Maria da Conceição Araújo Ramos, em ação de graças a São Cosme e São Damião, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio e todos os santos, pela alma de Zélia Maria Alves Marcos, Valdelice Ferreira de Araújo, Valdemar Viana de Araújo, Carlos Alberto Ferreira de Araújo, Rafael Ramos, Hilda da Conceição, Jean Ferreira da Silva, Osmar Nascimento, Nicolau Vaz de Oliveira, Eugênio Fonseca Nascimento, Maurício Rocha dos Anjos, Maria Joventina de Cerqueira, Florentino de Cerqueira, Maria Neiva Freire de Araújo e José Paulo de Araújo. Meus irmãos e irmãs, estamos no 28º domingo do tempo comum, como já disse, mês das missões e do Santo Rosário. Render graças a Deus por tudo que recebemos de sua bondade, cada dia da vida deve ser um dos pontos fundamentais da nossa vida cristã. A gratidão a Deus pelos benefícios recebidos é sinal de vida espiritual sensível e de coração que sabe se doar. Iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre.
Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos vocês. Bom dia. Nos alegramos hoje, neste domingo, 28º, deste tempo comum, na liturgia da nossa igreja, já voltados para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, já celebrando já a grandiosa festa da Padroeira do Brasil. Então, já pedindo a intercessão dela para as nossas vidas e para a vida de todos os familiares, de todas as pessoas do mundo inteiro. Celebrando, então, também neste mês de outubro, mês do Rosário, onde ela mesma nos pede todos os dias que rezemos incessantemente. Nós somos cristãos e precisamos sempre estarmos em oração. Neste mês de outubro também, mês das missões, onde nós temos a obrigação, enquanto cristãos, a evangelizar, a anunciar a boa nova do Evangelho a tantas pessoas que necessitam deste alimento, que é a palavra de Deus. Então, que possamos celebrar com fé. Vocês também receberam este lacinho rosa, representando exatamente este outubro, que é chamado pela sociedade civil de Outubro Rosa, para conscientizar cada vez mais as mulheres, para cuidarem da sua saúde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão ao Deus da vida para celebrarmos dignamente a Eucaristia. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, meu Pai, resolvi voltar. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas
Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceite um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra de que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocaustos ou sacrifícios a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor, sempre fiel, pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele vivemos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José. Rogai por nós. Então, meus irmãos e irmãs, 28º domingo deste tempo comum na liturgia da nossa igreja. Um dos temas que nós somos convidados a olhar na liturgia de hoje é de fato um tema que é muito caro a cada um de nós, ou talvez deveria ser muito caro a cada um de nós, que é a gratidão. Este é um tema que é abordado aqui na liturgia de hoje, nos textos, especialmente na primeira leitura e no Evangelho. Gratidão, isto é, a necessidade de sermos sempre gratos, especialmente, ou melhor, principalmente a Deus. Afinal de contas, Deus nos dá tantas coisas e como primícias nos dá a nossa vida. Será que de fato nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que somos e temos? Será que todos os dias nós temos como exercício o agradecimento? Ou nós nos esquecemos, como estes homens aqui do Evangelho, recebemos a graça e nos esquecemos de agradecer? Até pedimos, como eles foram até o Senhor, como muitos de nós pedimos, muitas vezes rezamos, pedimos ao Senhor a graça, porém, a graça que nós pedimos, meus irmãos, normalmente, ela não acontece no nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O problema é que muitas vezes nós somos muito impacientes. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e não acontece. Como é no tempo de Deus, muitas vezes nós nos esquecemos. Por que nos esquecemos? Porque não rezamos, porque não vivemos a vida para agradecer. E aí, quando a graça acontece, muitas vezes, nós dizemos:
Que sorte que eu alcancei isso. Normalmente não voltamos para dizer obrigado, Senhor, porque não perseveramos na oração, não perseveramos no agradecimento. Então que cada um de nós, meus irmãos, a partir daquilo que nós estamos sendo convidados a olhar na liturgia de hoje, já façamos então este questionamento: será que eu sou uma pessoa grata a Deus? Será que eu sempre me preocupo em agradecer a Deus todos os dias, pela minha vida e por todas as coisas? Será que eu, você, nós, todos os dias, por exemplo, ao despertarmos, a primeira coisa que fazemos é dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Senhor, pela minha vida, por eu ter despertado, por eu ter visto a luz, por eu poder contemplar o Senhor. Será que todos os dias nós fazemos este exercício de agradecer ao Senhor? Ou achamos que não há mais necessidade? É sobre isso que nós estamos sendo interpelados também no Santo Evangelho, na liturgia, nos textos que nos são apresentados. Precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos a Deus, porque se nós somos gratos a Deus, nós seremos gratos àqueles que estão à nossa volta, às pessoas. Nós nos preocuparemos em agradecer, nos preocuparemos em dizer obrigado. Porque, meus irmãos e irmãs, quando então nós olhamos para este Evangelho, que, como disse, nos convida a refletirmos acerca da gratidão, vemos que Jesus, ele continua então a sua missão. Estava caminhando entre a Samaria e a Galileia. Estava então, com certeza, evangelizando, anunciando a boa nova. Estava indo para Jerusalém, mas passa pela Samaria e pela Galileia. E enquanto Jesus caminhava, é sempre assim, enquanto Jesus caminhava, para dizer o que com isso? Que é num caminho que nós nos encontramos com Jesus. É num caminho, meus irmãos, que nós nos encontramos com Ele, com a Sua palavra, com o seu coração. Então nós devemos estar sempre atentos em nosso caminho, para nos encontrarmos com Jesus. Então, num caminho, 10 homens vão encontrar-se com Jesus, vão até Ele. Este 10 aqui também representando plenitude, totalidade, para dizer então que nós, homens e mulheres, devemos sempre buscá-lo, ir até Jesus, para pedir a Ele aquilo que estes homens pediram. O que o texto diz? Estes 10 homens, eles são leprosos. Meus irmãos e irmãs, naquele tempo, a lepra era irmã da morte. Quem ficasse leproso iria morrer, não tinha jeito. Então a lepra era irmã da morte. Ficou leproso, vai morrer. Então estes 10 homens, eles são leprosos, sabem que vão morrer. Então eles vão até Jesus e vejam, isso é muito significativo. Eles não gritam, Mestre Jesus, cura-nos. Eles não pedem para ser curados. Eles pedem, Senhor, Mestre, tende compaixão de nós. Tende compaixão. Porque aqui eles estão dizendo, Senhor, nós estamos sofrendo muito. Nós precisamos de Ti, Senhor, da Tua misericórdia. Eles não pediram para serem curados, mas pediram a Deus compaixão. Pediram que o Senhor olhasse por eles, porque eles estavam sofrendo. É claro, meus irmãos e irmãs, que nós sabemos que Jesus, Ele sempre está atento às nossas necessidades, às nossas dores, sempre, em todas as circunstâncias. Ele sempre olha por nós, mas Ele sempre espera que nós possamos buscá-lo, gritar por Ele,
Buscar o Senhor. Porque enquanto nós não buscamos, Ele não agirá. Ah, mas Deus me ama tanto, por que Ele não vai agir? Por que Ele não vai me curar? Porque Ele respeita a sua liberdade. Se você não buscar a Deus, nada vai acontecer na sua vida. Aliás, você só vai piorar e vai morrer. Para que a graça aconteça, é necessário buscar a Jesus. É necessário clamar o nome do Senhor. É necessário, meus irmãos, crer e buscá-lo. Sem buscar a Jesus, nada irá acontecer em nossa vida, a não ser o pior. Então foi o que fizeram estes homens. Senhor, tende piedade de nós, porque estão condenados à morte. Como disse, meus irmãos, aquela pessoa que fosse contaminada pela lepra, iria morrer. As pessoas que eram consideradas leprosos naquele tempo, eles eram afastados da sociedade, eram retirados da família, não podiam viver na família, eram colocados à margem. E não apenas aqueles que eram constatados leprosos. Qualquer pessoa que apresentasse doenças de pele, provavelmente também seriam afastados da sociedade. Porque vejam, meus irmãos, a medicina naquele tempo, imaginem, há 2 milênios atrás, ou mais, não era avançada como os dias de hoje. As pessoas não iam ao médico fazer um exame para saber o que tinha. Não era assim. Então, uma doença da pele já era motivo de ser afastado da sociedade, da família, de ser retirado de dentro de casa. Vai viver lá na gruta, vai viver lá no mato, no meio dos leprosos. Era assim. E a maldade era tão grande com aqueles que estavam doentes, meus irmãos, que era colocado neles, como bicho, como animais, um sino. Era amarrado, não sei se no pescoço, no braço, na perna, era amarrado um sino. Um sino, para que esse sino? Para que, por onde ele andasse, esse sino estivesse tocando. Para quê? Para que todos soubessem que ele é leproso, que ela é leprosa, para que ninguém se aproxime dele, para que ninguém se aproxime dela. E ele precisaria gritar, quando ele visse alguém próximo: eu sou leproso, eu sou leprosa. Mas quem fazia isso? Quem fazia isso, meus irmãos e irmãs, eram as autoridades religiosas. Claro, tinham medo, porque de fato era uma doença contagiosa, então o medo das pessoas se contaminarem cada vez mais. Então quem era contaminado era marcado. Mas não apenas pelos sinais, mas principalmente pela dor, pela discriminação. Porque estava condenado à morte, mas era-lhe retirada a dignidade. Então vejam, 10 homens, por quê? Para dizer que era um grupo, porque eles caminhavam juntos. Estavam juntos para tentar sobreviver. Porque eram totalmente excluídos. Então estes 10 homens vão até Jesus e, como disse, não pedem para ser curados, mas pedem a Jesus: tende compaixão de nós. O que Jesus diz então a estes homens, meus irmãos e irmãs, depois que eles pedem compaixão? Vejam que Jesus ele não dá nenhuma resposta, isto é, Jesus não fala, não diz aquilo que eles queriam ouvir. Porque talvez, o que era que aqueles homens queriam ouvir? Que Jesus dissesse: fiquem tranquilos, vocês estão curados. Não, Jesus não disse isso. Mas atenção, o fato de ir até Jesus, clamando a misericórdia de Jesus, já é o caminho para que nós sejamos curados. Por que o caminho? Porque é necessário ter fé. Não basta pedir, é necessário crer. Quando nós cremos, a cura acontece. Então eles foram e Jesus disse: olha, vocês devem ir até os sacerdotes. Vão até o templo e se apresentem aos sacerdotes. Com certeza aqueles homens não entenderam nada. Atenção, por que Jesus mandou
que os leprosos fossem até o templo, se apresentarem aos sacerdotes, porque, como disse antes, meus irmãos, eram as autoridades religiosas, os chefes do templo, os sacerdotes do templo naquela época, que constatavam se uma pessoa estava leproso. Então colocava o sino nele. Ele andava com aquele sino. Então cabia também ao sacerdote constatar se a pessoa estava curada. Então, se alguém ficasse curado, precisava ir ao templo para que o sacerdote olhasse e atestasse: ele está curado. Retirava então o sino e ele poderia então voltar à sociedade, ele poderia então voltar à família. Então, por isso que Jesus diz: ide até o templo apresentar-se aos sacerdotes. Isso é significativo também, meus irmãos, porque Jesus disse: olha, eu não vim destruir a lei. Então Jesus, meus irmãos, ele quer que seja cumprida a lei. Mas os homens ainda aparentemente não estão curados. Por quê? Porque a graça, porque o milagre acontece quando? No tempo de Deus e não no nosso. Então os homens vão embora, vão para o templo, vão se apresentar aos sacerdotes. Com certeza estavam ali sem entender nada, porque doentes, leprosos, como é que nós vamos nos apresentar aos sacerdotes? Mas eles foram. E aí no meio do caminho, o que é que acontece? O que foi que aconteceu no meio do caminho? O que foi que aconteceu no meio do caminho? Eles foram curados. No meio do caminho, todos eles ficaram curados. Imaginem, meus irmãos e irmãs, a festa que fizeram aqueles homens, a festa que fizeram aqueles leprosos. Os 10 ficaram curados, a alegria, a festa, o quanto que eles pularam, cantaram, se alegraram. Estamos curados, com certeza correram para ir avisar a família, não sei nem se foram imediatamente para o templo, porque a alegria era muito grande. Um deles se lembrou, foi Jesus. Apenas um. E este homem então, meus irmãos e irmãs, ele voltou para se encontrar com Jesus. E quando ele avista o Senhor, o que é que ele faz? Ele corre e se lança aos pés de Jesus para agradecer e render graças a Deus, para bendizer o nome do Senhor, para santificar o nome do Senhor, porque ele se lembrou que o milagre foi realizado pela ação de Deus. Ele se lembrou que ele foi curado pela ação de Deus. Então ele volta para agradecer, para render graças ao Senhor. Jesus, é claro que ficou alegre por aquele homem ter voltado, mas Jesus lhe diz: não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros? Meus irmãos, onde estão os outros? Às vezes a gente acha que Deus, meus irmãos, fica lá, tanto faz se a gente vai falar com Ele, tanto faz se a gente vai rezar, tanto faz se a gente vai à igreja, tanto faz se a gente participa da Eucaristia, tanto faz se a gente agradece. Não. O Senhor está atento a todas as coisas. Onde estão os outros 9? Para nos dizer, meus irmãos, que Ele está atento a cada um de nós, as nossas ações, as nossas palavras e como anda a nossa relação com Ele. Ele nos conhece e Ele espera sempre por nós. Como disse antes, muitas vezes nós até recebemos de Deus muitas graças, mas quantas são as vezes que nós não voltamos para agradecer? Quantas são as vezes que nós não nos colocamos em oração para dizer: Senhor, obrigado.
por tudo que realizastes na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pela minha saúde e pela saúde da minha família. Obrigado, Senhor, porque eu despertei. Quantos de nós, meus irmãos, que somos ingratos como aqueles 9? Como aqueles 9 que foram embora e não voltaram para dizer um obrigado. E não voltaram para reconhecer. Meus irmãos e irmãs, é preciso olhar para a nossa vida e questionar a nossa relação com Deus. A gente sempre lembra aqui na igreja e em todas as comunidades, meus irmãos, como é que anda a nossa relação com Deus? Como é que anda o nosso tempo em relação a Deus? O que é que eu tenho reservado para Deus? E o tempo que eu tenho reservado para Deus, é para quê mesmo? É para pedir apenas? Nós, meus irmãos, se reconhecemos a Deus como o Senhor de nossas vidas, o que nós deveríamos mais fazer era agradecer. Só o fato de nós estarmos de pé, respirando, nós precisaríamos todos os dias agradecer. Por respirarmos, por vivermos. Não estamos nem falando de tudo que Ele nos dá. Não estamos nem falando de tantas graças e maravilhas que o Senhor nos dá diariamente. Estamos falando de estar vivo, respirando. Vejam que se nós olharmos matematicamente, vamos dizer, olha, eram 10, voltou 1. Apenas 10% do grupo dos 10 voltaram. Apenas 10%. Apenas 10% reconheceu que o Senhor realiza um milagre na vida. Reconheceu que o Senhor o agracia todos os dias, lhe cura, lhe salva. Reconheceu que o Senhor lhe protege, lhe guia e voltou para agradecer. Se nós olharmos o nosso tempo, o nosso mundo, será que 10% das pessoas do mundo inteiro sempre agradecem a Deus? Será que, olhando para nós aqui nesta igreja, será que 10% de nós que aqui estamos nesta igreja, todos os dias nós agradecemos a Deus pela nossa vida, pelo nosso respirar e por tudo que o Senhor nos dá? A gente precisa muito refletir acerca disso, meus irmãos. Porque Jesus, o nosso Deus, Ele está sempre esperando por nós. Onde estão os outros 9? E aí no final Jesus diz, olha meu irmão, vai em paz, a tua fé te salvou, não é curou, a tua fé te salvou. Observem, os 9 homens que não voltaram, os 9, eles foram curados. Os 9 homens que não voltaram, eles foram curados, curados na pele, curados na matéria, curados da lepra, apenas, curados da matéria. Este homem que voltou, Jesus lhe disse, a tua fé te salvou. Vejam, se eu não volto para agradecer, eu posso até ser curado da pele, da matéria, do físico. Mas se eu volto e agradeço, eu sou curado da pele, da matéria, do corpo, mas eu sou também salvo. Para ser salvo, é preciso voltar e agradecer. Quem não volta e quem não agradece, pode ser curado fisicamente, mas para ser curado da alma e para ser salvo, é preciso voltar. No prefácio
da liturgia, o prefácio é aquela oração que nós fazemos antes da oração eucarística. Em um momento, o padre diz e vocês respondem: demos graças a Deus. O que é que o povo responde? O que é que vocês respondem? Aleluia, né? Alguém salva a igreja. Fale alto aí, menina. Quem foi que respondeu? Demos graças a Deus. É nosso dever e a nossa... O que é dar graças a Deus? Demos graças a Deus, isto é agradecer a Deus. Então, demos graças a Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Observem, então somente um compreendeu isso e voltou, porque é dever voltar. Então quem volta, meus irmãos e irmãs, ele tem um dever, tem a obrigação e é a sua salvação. Demos graças a Deus, isto é, vamos agradecer a Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Tem muita gente que não volta, tem muita gente que não agradece, tem muita gente que não dá graças a Deus, porque não compreende que é nosso dever e a nossa salvação. Dar graças a Deus é nosso dever e a nossa salvação. Quem não dar graças a Deus, quem não agradece, quem não volta, só vai ser curado da pele, mas não será salvo. Isso precisa ficar impregnado em nosso coração. É nosso dever e a nossa salvação agradecer a Deus. É dever de quem conhece, de quem é cristão. E como consequência do meu dever, da minha obrigação, qual é a consequência? A salvação. A salvação. Então, de que lado nós estamos, meus irmãos? Do lado dos 9 que foram curados do corpo, ou do lado de apenas um que foi curado do corpo e da alma e foi salvo? Que cada um possa fazer este questionamento, meu irmão, minha irmã. Que cada um de nós possa fazer este questionamento. Se nós de fato somos homens e mulheres gratos ou homens e mulheres ingratos, que não reconhecem a Deus e que não reconhecem aquilo que Ele nos dá. Por exemplo, todas as vezes que você senta na mesa para almoçar, jantar, tomar café, você agradece a Deus? Tem gente que come como bicho, porque bicho que não reza, porque bicho que não agradece. Tem gente que come como bicho. Você coloca o alimento lá, ele vai, avança em cima e come. Tem gente que é assim, como bicho, que não se lembra que aquilo ali é fruto de Deus, que é trazido para nós. Claro que a partir do nosso esforço, do nosso trabalho, que nos é dado por Deus. Mas tantos que sentam para comer, ou colocam o prato na mão, como eu digo muitas vezes, vai comer na laje, na cozinha, no banheiro, na varanda, mas enfim, pegou o prato, come como bicho. Não agradece, não dá graças a Deus. Tem que lembrar que dar graças a Deus é o nosso dever e a nossa obrigação. É nosso dever e a nossa obrigação. Então, queridos pais, eduquem os seus filhos para que quando sentem à mesa, ou quando forem fazer qualquer refeição, ou até mesmo lanche, eles agradeçam a Deus. Eles deem graças a Deus, porque é nosso dever e a nossa obrigação. E a consequência disso é a nossa salvação. Será que os seus filhos, quando sentam à mesa, já agradecem a Deus ou já vão comendo logo? Por que eles vão comendo logo? Porque você talvez não tenha educado a eles para isso. Mas talvez ainda dê tempo, talvez ainda sejam crianças.
Mas se seu filho vê que você não agradece, se seu filho vê que você não reza, por que ele vai agradecer? Por que ele vai rezar? É nosso dever e a nossa salvação. Meus irmãos, que nós não sejamos eternos leprosos. Porque o que é a lepra nos dias de hoje? Claro que, infelizmente, esta doença ainda existe, ainda está aí. Hoje nós a conhecemos como hanseníase. Mas não tem mais o poder de letalidade como tinha antes. Obviamente que a medicina avançou. Mas é claro que ainda é uma doença gravíssima. E muitas pessoas ainda sofrem. Mas a lepra dos dias de hoje, meus irmãos, que era a irmã da morte, a lepra do dia de hoje é o pecado. Naquela época, quem era leproso iria morrer, porque a lepra era irmã da morte. Hoje, a lepra é o pecado. O pecado é irmão da morte. E São Paulo ele avança mais. O salário do pecado é a morte. Será que nós vamos viver a nossa vida como leprosos? Pecadores? Que não buscamos a Deus pedindo a sua misericórdia? A sua misericórdia, para que nós possamos abandonar a nossa lepra. Vão se apresentar aos sacerdotes. O que isso significa para nós nos dias de hoje? Então, apresentar-se aos sacerdotes para que seja atestada a cura. O que isso significa nos dias de hoje para nós? O que é este apresentar-se aos sacerdotes? Abra os ouvidos, vai se confessar, vai se confessar. É leproso, é leprosa, isto é pecador, é pecadora, vai se confessar. É isso que está sendo dito para nós. Porque só o fato de nós tomarmos a decisão, eu vou me confessar, é porque antes eu já estou arrependido. Então arrependimento já é o caminho para a cura. Então eu estou arrependido, eu tomo a decisão, vou me confessar. Então eu vou me apresentar ao sacerdote. Então eu me confesso, a lepra, ela sai da minha vida e ali é atestado. Você está curado, você está curada. Você é leproso, você é leprosa, você é pecador, você é pecadora, vai se confessar. A gente sempre lembra e enfatiza isso muito. Tem tanta gente na igreja que não se confessa. Tem tanta gente na igreja que não se confessa, que vive como leproso, como leprosa, isto é, pecador, pecadora, e acha que está tudo bem. Até quando nós vamos viver como leprosos espirituais? Por que eu me digo católico? Por que eu sou católico, católica, e eu não vou me confessar? Por quê? Qual o medo que eu tenho? O que é pior para mim? Viver leproso, onde eu sei que eu vou morrer? Ou buscar a graça? Por que existem tantos católicos que não buscam a confissão? Aí eu aproveito para perguntar a vocês, qual foi a última vez que você se confessou? Não respondam não, respondam no coração. Qual foi a última vez que você se confessou? Qual foi a última vez? De lá para cá, você não tem pecado nenhum? Vai apresentar-se ao sacerdote. Hoje vai se confessar para ser purificado, lavado, para que seja atestado no seu corpo e na sua alma. Você está curado, curada.
Até quando vai viver como leproso, como leprosa? Onde estão os outros 9? Não pensemos, meus irmãos, que Deus ele não está atento a todas as coisas. Ele está atento a todas as coisas e a cada um de nós. Mas Ele ficará esperando por você e por mim. Se você não quiser vir, não venha. Mas vai viver a vida inteira como leproso, como leprosa. Pecador, pecadora. É isso que nós queremos para a nossa vida? Vai apresentar-te ao sacerdote. Vai se confessar. Então, por favor, se questione. Por que você tem tanto tempo que você não se confessa? Que tipo de cristão católico você é? Ou talvez até avançar mais. Alguns se ofendem por isso, mas se ofendem, fazer o quê? Está fazendo o que mesmo na igreja? Se não acredita no sacramento da reconciliação, que é a confissão dos pecados. Se você não acredita nesse sacramento, você está fazendo o que aqui na igreja? O que você está fazendo dentro da igreja? Se você não acredita naquilo que o Senhor deixou para nos lavar, para nos purificar. Porque eu não estou nem falando mais agora do medo. Estou falando em falta de fé. Se você não acredita, você está fazendo o que mesmo na igreja? Porque quem não acredita, está fazendo o que na igreja? O que você quer da igreja? Se você não acredita, se você não tem fé, você quer o que mesmo da igreja? O que quer da igreja? Se não quer mudar de vida, se quer continuar como leproso, como leprosa, o que está fazendo na igreja e o que é que quer da igreja? Isso vale para todos os nossos pecados. Quando nós não queremos sair do pecado, quando nós não vamos buscar a reconciliação, que é a confissão, nós precisamos nos questionar: o que é mesmo que eu estou fazendo na igreja? Às vezes os mais tradicionais ficam preocupados. Não fale isso não, porque fulano de tal vai se ofender, vai embora da igreja. Que vá! Que vá! Que vá! Nós estamos na igreja porque nós queremos ser santos. Nós estamos na igreja porque nós queremos sair do pecado. Eu estou na igreja porque eu quero que Deus me fortaleça para que eu não peque. Todos os dias eu me coloco em oração para que eu seja mais forte do que a minha fraqueza. É por isso que nós devemos estar na igreja, buscando a misericórdia todos os dias, para sermos mais fortes do que as nossas fraquezas, e buscando a oração, e buscando a confissão, e buscando a Eucaristia. Se não for por este motivo, meu irmão, minha irmã, o que é que está fazendo na igreja? Porque Deus não é mágico. Deus não é mágico. Hoje eu tomei a decisão, vou para a igreja porque eu vou lá buscar a minha bênção. Meu irmão, minha irmã, para que você receba a bênção de Deus, você precisa abrir o coração e ter fé. Para que eu receba a bênção de Deus, eu preciso abandonar o pecado. Para que eu receba a bênção de Deus, eu preciso ser fiel a Ele e viver conforme Ele me ensina. Então, que cada um de nós possa fazer este questionamento. Será que nós somos gratos a Deus? Sempre agradecemos por todas as maravilhas que nós recebemos dEle? E se eu não me confesso, ou se eu tenho muito tempo que me confessei, por que eu faço isso com a minha vida? Eu não creio em Deus? Eu não creio nos sacramentos deixados por Jesus?
Então vale sim a reflexão. O que é que eu estou fazendo na igreja? Se eu não quero abandonar o pecado, se eu não quero abandonar os meus vícios, eu quero viver a vida inteira como leproso, é preciso dar graças a Deus, porque é nosso dever e é a nossa salvação. Mas só será salvo quem crê, for batizado e viver conforme o coração de Jesus. Que nós, meus irmãos, possamos despertar, porque o tempo de cada um de nós está passando. Nós não sabemos do dia de amanhã. Então que hoje talvez nós possamos chegar em casa, nos momentos de nossas reflexões, orações, colocar a cabeça no travesseiro, que nós possamos nos questionar: será que eu sou leproso? Entre parênteses, pecador? Não tenhamos medo de nos questionar, porque o questionamento pode levar à nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Apresentemos também ao bom Deus as nossas preces. A cada prece responderemos: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Iluminai, Senhor, a vossa igreja, povo de Deus, com o nosso Papa Francisco, nossos bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, cristãos leigos e leigas, e dai-lhes a graça de testemunhar Jesus Cristo com ousadia missionária e profética em todas as regiões do mundo. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Animai o espírito missionário de nossa arquidiocese, das paróquias, comunidades, pastorais e movimentos, e concedei-lhes a graça de serem ambiente de escuta missionária, atenta ao grito dos excluídos e inviabilizados, nas mais diversas realidades existenciais. Rezemos. Fortalecei, ó Deus, todos os missionários e missionárias com suas famílias, em seus ambientes de trabalho e em todas as esferas da sociedade, no cuidado com a casa comum. Rezemos. Para que nossos dizimistas, com sua fiel contribuição do dízimo e da oferta generosa de todos os presentes nas santas missas, estejam sempre manifestando a Deus sua gratidão por todos os benefícios recebidos. Rezemos. Por nós, para que, procurando mais do que benefícios particulares, anunciemos a riqueza da fé que nos chama à intimidade com Deus. Rezemos. Deus eterno, cheio de bondade, acolhei as nossas preces por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrando que nós estamos no segundo domingo do mês. Hoje é o dia, então, que nós somos convidados a ofertar o quilo do amor, o alimento para tantas famílias necessitadas de nosso bairro. Lembrando também do nosso compromisso com o Seminário São João Maria Vianney, onde a nossa paróquia está responsável pelo café. Peço a vocês e lembro, se por um acaso não trouxeram hoje, tem durante toda a semana para trazer os alimentos, para trazer o café, para ajudar as famílias e também o seminário. Então vamos fazer a nossa oferta.
Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu esse milagre de amor. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e vinho e corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida. Ó Senhor, é teu esse milagre de amor. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolheu, Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida,
porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Zélia Maria Alves, Valdelice Ferreira, Valdemar Viana, Carlos Alberto Ferreira, Rafael Ramos, Hilda da Conceição, Jean Ferreira, Osmar Nascimento, Nicolau Vaz, Eugênio Fonseca, Maurício Rocha, Maria Joventina, Florentino de Cerqueira, Maria Neiva Freire, José Paulo Araújo. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, paz, Senhor, a vossa paz. Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eis o Cordeiro de Deus
eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu morado, mas dizei uma palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Que bom te receber no meu coração, te tocar desde minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, na Eucaristia eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Que bom te receber no meu coração, te tocar desde minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagres de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, na Eucaristia eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Ó meu Jesus, na Eucaristia eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração.
eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão só por amor. Que bom te receber no meu coração, te tocar-te de minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida, ó meu Jesus, eu quero. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão só por amor. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vem fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão só por amor. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão só por amor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentemos alguns instantes, por favor. Então, meus irmãos e irmãs, lembrar então a próxima quarta-feira. Então, quarta-feira agora, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Então, a missa aqui na Igreja Matriz acontecerá às 8 horas da manhã. Então, a missa, quarta-feira, 8 horas da manhã. Lembrar sempre que quarta-feira, para nós cristãos católicos, não é feriado, é dia santo. A gente precisa sempre enfatizar isso. Então, é dia santo e nós precisamos estar na igreja. E, obviamente, nós também temos o convite para trazer também as nossas crianças, porque é também o dia das crianças. Então, nós devemos vir para a igreja e trazer as crianças para participarem também da Santa Missa. Lembrar que, logo após a missa, nós teremos um momento com as crianças, de confraternização com as nossas crianças. Então, nesse contexto, nós estamos pedindo ajuda para que a gente possa fazer um momento de confraternização com as crianças, mas também que tenhamos brinquedos, que tenhamos lanches, porque as crianças da catequese são convidadas a participar, mas não só as crianças da catequese, todas as crianças. Então, todas as crianças que vocês puderem trazer, podem trazer. Obviamente, vêm para a missa e depois elas permanecerão alguns instantes conosco para este momento de confraternização. Então, a gente pede àqueles que puderem nos ajudar, por exemplo, doando brinquedos. Será importante, as crianças vão se alegrar muito. Agora, a gente sempre lembra, brinquedos novos. Então, se você puder doar, é claro, se é brinquedo novo, se você puder comprar e trazer o brinquedo para as nossas crianças, porque nós não podemos doar brinquedos velhos para as crianças, porque criança não quer brinquedo velho. A gente fica observando isso e tem que lembrar, porque de vez em quando a gente faz pedido pedido no sentido para as pessoas doarem, tragam brinquedos para as crianças. A gente vai ver os brinquedos, é boneca quebrada, sem braço, sem cabeça, sem perna, é carro sem roda, é bola murcha. Gente, uma criança vai pegar o brinquedo desse e vai chorar. Então não tem sentido a gente pegar um brinquedo velho lá, que um dia o nosso filho, o nosso neto usou, e trazer. Então, que a gente fique atento a isso. Se a gente pode trazer, que a gente traga o brinquedo novo e não velho, porque as crianças não querem brinquedos velhos. Não no sentido de não querer, mas não tem sentido a gente doar algo velho. E também a gente pede àqueles que puderem nos ajudar também com lanche, que a gente obviamente vamos precisar fazer lanche para todas as crianças. Então, se puderem nos ajudar, pode trazer também um bolo, quem sabe uma pipoca, ou alguma coisa que vocês sabem que as crianças gostam, que aqui a gente vai estar organizando para distribuir para as nossas crianças, tá bom? Então, quarta-feira, todo mundo então é convidado para participar da Santa Missa às 8 da manhã, e logo após a Santa Missa, teremos então este momento de confraternização com as nossas crianças. Lembrar também que o grupo de jovens daqui da Igreja Matriz, eles se reúnem às 15h30 ou 16 horas aos domingos à tarde. Eles estavam se reunindo durante a semana, mas agora vão se reunir aos domingos às 16 horas, para participarem da missa das 18 horas. Então, você que é jovem, que tem filhos, netos, querem participar do grupo de jovens, hoje, a partir das 16 horas, aos domingos, a partir das 16 horas, temos este grupo de jovens aqui na comunidade matriz. Então, obviamente, nós temos muitos jovens em nossas famílias, então faça esse convite. Faça esse convite para ele vir participar do grupo de jovens e participar da missa logo a seguir, tá bom? Então, aos domingos, às 4 horas da tarde, temos o grupo de jovem aqui da nossa Igreja Matriz, que é o grupo Revelação, que é o grupo de jovens aqui da nossa Igreja Matriz, tá bom? Lembrar mais uma vez, falei antes, mas é sempre bom enfatizar, a nossa paróquia está comprometida com o seminário para ajudar em um dos itens da cesta básica. E
nós somos convidados a doar o café. Então, nós falamos antes e todas as celebrações nós estamos falando para a gente poder doar. Porque a gente quer doar o café para o seminário para que eles possam ter o café por no mínimo 1 ano. É o café para 1 ano para um grupo de aproximadamente 100 pessoas. Então pense aí, um café por 1 ano para 100 pessoas. Então a gente precisa que tenhamos muitos quilos de café para ajudar. Então a gente pede que vocês nos ajudem, tá bom? Com o café temos até o final deste mês para a gente poder fazer as doações de café para entre o final do mês e início de novembro nós possamos então levar o café para o seminário e que o seminário se alegre com a paróquia, porque a paróquia fez a parte dela. É isso que nós esperamos, né? Que vocês façam a parte de vocês, ajudando o nosso seminário, e ajudando o seminário, nós estaremos ajudando os futuros sacerdotes da nossa paróquia. Pense assim, a gente tem que pensar assim, olha, eu estou ajudando, doando esse café, sabe para quem? Para um jovem que amanhã será sacerdote, que será o pároco desta igreja. A gente tem que pensar assim, porque são jovens que estão sendo formados para serem padres. Então, quem estará doando esse café, estará doando o café para o futuro padre da nossa igreja, futuro pároco, porque eu não vou ficar aqui a vida inteira. Daqui a pouco eu vou sair, vem outro padre. Então a gente tem que pensar assim, novos padres serão ordenados, então a gente está ajudando os novos padres da nossa igreja e quem sabe o futuro pároco da nossa paróquia Espírito Santo. Então que a gente sempre pense assim, e vamos ajudar e doar então o café para os futuros sacerdotes da nossa igreja. Tem também uma rifa que está sendo passada. Já acabou? Já acabou a rifa, graças a Deus já foi. Já teve o sorteio, não foi? Então o sorteio é o número 49. Quem assinou a rifa para ajudar na festa das crianças, o sorteio foi o número 49. Quem foi a ganhadora? A Aline foi a ganhadora. Está aqui a Aline? Não, então pronto, a Aline então foi a ganhadora deste sorteio, que foi, como disse, uma ajuda para a festa das crianças. Então, antes de convidar os aniversariantes, vem aqui, seu Buja Ferreira. Tá aí todo dia. Por que eu chamei este rapaz aqui? Mas, entendeu? Não é porque ele está com a camisa do Bahia, não. Apesar de eu ser torcedor do Bahia. É importante a gente convidar ele aqui. Vocês sabem que Buja Ferreira, ele é vocalista, um dos vocalistas da banda. Esqueci o nome da banda. Timbalada. É muito conhecida, obviamente, nós sabemos. E interessante, meus irmãos, que ele está ali cantando, tocando, dançando, mas é um cristão. E é importante que a gente ressalte isso, que é um cristão. Ele está sempre com o crucifixo, não é? Esse, às vezes outro. É importante que a gente enfatize, né? Porque a Timbalada está pelo mundo inteiro e lá está sempre um cristão. Está sempre alguém que está propagando a fé. Ele pode não estar falando, eu sou católico, eu vou para a missa, etc, etc, mas ele é um sinal. E a gente percebe que é um sinal, porque de vez em quando eu observo, eu olho alguns vídeos dele, e a gente percebe que é um sinal. Ele está lá dançando, cantando lá, fazendo o que é da profissão dele, porque ele é músico, ele é artista, mas é um cristão. E eu chamei exatamente aqui para enfatizar e para agradecer, porque nós temos um cristão que está, obviamente, que trabalha no mundo, das coisas do mundo, mas que é um sinal de fé, é um sinal de Deus. E ele há pouco tempo veio querendo comprar um crucifixo, só que não tinha aquele que ele queria. A gente acabou doando um crucifixo para ele, e não foi esse que ele está usando, um outro maior, para que ele pudesse levar para as viagens. Então chamar aqui para enfatizar, porque é importante, porque a gente está assim, a gente trabalha no mundo, a gente tem muitas coisas para fazer. Ele então, a profissão dele, que é uma profissão que com certeza, se ele não estiver atento, ele vai cair naturalmente no pecado. Então ele busca assim a força em Deus. Não vai deixar de cantar, dançar, estar no meio lá, mas ele é um cristão. Então, Buja, eu gostaria de agradecer, porque de fato é um sinal de fé no mundo, e por onde ele vai, nós podemos constatar isso, que é um cristão, um sinal de fé em todos os lugares. Bom dia a todos. Eu estou emocionado, eu fiquei surpreso com o seu convite, e eu sou sempre grato a Deus. As pessoas perguntam, Buja,
por que Carlinhos escolheu você? Eu falo porque eu tenho fé em Deus. Tudo que acontece em minha vida, eu agradeço a Deus. Todas as vezes que eu subo no palco, eu peço ao Senhor para nada do mundo entrar em meu coração, para meu corpo ser morada do Espírito Santo. E eu sei que tudo que acontece na minha vida é graças a Deus. E eu só venho somando, eu era apenas um músico. E quem me conhece aqui de pequeno sabe que meu pai também meu pai, que Deus já tem em bom lugar, tinha um trabalho muito importante aqui na minha comunidade, sou Germano, ele faleceu de Covid, tem 1 ano e 8 meses. E eu cresci, meu pai propagando paz, amor e alegria. E eu vou seguir fazendo isso pelo mundo. E hoje a Timbalada, acabamos de fazer uma turnê mundial. Fomos para Portugal, para a Suíça. Aí quando eu cheguei no outro dia, eu estava correndo aqui. Aí uma criança me parou. Meu pai disse que você estava em Portugal ontem. Eu falei, eu estava ontem, mas eu estou aqui. Ele, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Isso para mim... Esse é a minha riqueza. Eu quero ser exemplo para as crianças. Eu quero que todas as crianças que estejam aqui presentes, se você tem um sonho, busque, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, estudem e procure sempre o caminho do Senhor. Entregue tudo nas mãos do Senhor. É um dia de cada vez, esperando o tempo de Deus. Obrigado a todos, obrigado, Padre. E quarta-feira foi meu aniversário. Obrigado a todos. Quarta-feira que passou agora, dia 5, foi meu aniversário. E você me chamou aqui, para mim foi um presente também. Eu achei até porque, deve ser meu aniversário, que eu sou dizimista aqui também. E aí eu achei que foi isso, mas obrigado pela homenagem. E onde eu viajo, eu levo aquele crucifixo que você me deu. E agora vai fazer parte do show. E quem conhece sabe, o show da Timbalada, eu sou o primeiro cantor a parar o show e peço para todo mundo orar o Pai Nosso. E nenhum cantor que já passou para a Timbalada fez isso. E eu peço, já fiz isso para 10 mil pessoas, orar no meio que está todo mundo bebendo. Mas eu falo que nós temos que ser gratos à vida, porque a pandemia foi uma terceira guerra mundial, onde não teve arma, onde o inimigo foi invisível. Então nós seguimos na graça de Deus, sempre com fé, humildade, compartilhando amor, porque só isso que pode mudar nossa humanidade. Amor, amor ao próximo. Muito bem, parabéns. Então já fica aí que eu vou chamar os aniversariantes agora, viu? Então, eu passei a segui-lo, então por estar seguindo, por ver, é que eu convidei, porque a gente pode testemunhar aquilo que a gente vê, tá bom? Então vocês podem segui-lo também para constatar aquilo que eu estou dizendo. Vocês vão ver muita festa, muita alegria, não é? Ele dançando muito, cantando muito, mas é um sinal, é um cristão no mundo. Isso é muito importante. Então vamos convidar os aniversariantes, além de Buja Ferreira. Convidar então os aniversariantes, além de Buja Ferreira, Emílio Gonçalves, Giovana Pereira, Maria Célia Cerqueira, José Félix de Faria, José Maria Silva, Neilson dos Santos, Maria Crispina Paixão, Helenita Moreira, Gladson Ferreira, Raimundo dos Santos, Vinícius Fontes, Maria Aparecida Ribeiro, Antônia Ferreira, Ana Maria Ferreira, Agenor de Jesus, Hilda Maria Menezes, Edmilson Jesus, Ticiane Loyola, Helenildes Costa, Maria Almeida Santos, Antônio Oliveira, Sônia Cristine Nogueira, Rita de Cássia Santos, Simoni Silva Andrade, Marcelo dos Santos Silva, Fernando dos Santos Silva, Vanessa Alves dos Santos. Tem mais alguém que fez aniversário por esses dias, além desse que nós citamos? Tem mais alguém? Se tiver, pode se aproximar. Como é seu nome, menina? Hilda. Como é seu nome, que não é Buja... Como é seu nome mesmo? Gladson, você falou. Eu sei, já tinha falado, mas é para dizer que o nome dele é Gladson, mas o nome artístico é Buja Ferreira. Muito bem, meu garoto. Como é seu nome? Vanessa, seu nome? Raimundo. Então a todos vocês que fazem aniversário, parabéns, felicidade, saúde e paz para todos vocês. Vamos cantar então os parabéns para os nossos aniversariantes. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de
Parabéns pra você nesta data querida. Que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Nossos irmãos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossos irmãos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre eles o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre eles. Viva os nossos aniversariantes! Felicidade, saúde e paz para todos vocês. Então lembrar, então, hoje nós teremos a missa às 18 horas. Temos uma lembrança da missa que nós vamos ter, então, da pastoral familiar. Fale-nos aqui, Sônia, por favor, sobre o evento, que nós podem sentar ainda alguns instantes. Então, bom dia a todos. A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Meus irmãos, hoje à tarde a missa é 18 horas. Mas queremos, nós da Pastoral Familiar, juntamente com toda a paróquia, convidar todos para estarem aqui presentes a partir das 17 horas. Porque hoje nós teremos essa missa às 18, mas hoje começamos a passar para vocês um pouquinho do momento que estamos vivendo hoje, que é o dia do nascituro. Quem sabe aqui o que significa o nascituro? Quem souber, levanta a mão, por favor. Ninguém sabe? Pois então, para vocês descobrirem quem é o nascituro, vocês venham hoje a partir das 17 horas. Só vou dar uma pequena palhinha. Nascituro é aquele que ainda vai nascer. Então, se vocês têm alguma grávida em casa, ou conhecido, ou vizinha, que não veio para a missa agora de manhã, ou mesmo que tenham vindo e quiserem saber, receber essa bênção para essa criança que ainda vai nascer, estejam aqui a partir das 17 horas. Aguardamos todos vocês para juntos rezarmos por essas mamães e para aquelas que também tiveram bebês recentes, porque também são novas vidas. São os que estão começando sua vidinha agora. Temos irmãs, né, que tiveram seus bebês tem poucos dias. Então, os que puderem vir serão muito bem-vindas. E aguardamos as nossas grávidas da nossa paróquia. Até mais tarde. E Jesus abençoe vocês na caminhada de cada dia. Muito obrigada. muito bem. Então nós vivenciamos, não foi só nessa semana, que é uma semana muito bonita, que nós somos convidados à Semana da Vida. Então vivenciamos toda. E hoje, no final do dia, né, nesta missa, nós estaremos enfatizando, e com o grupo da Pastoral Familiar, que nos estará trazendo informações, como nós podemos, como cristãos, também vivenciar. É importante também salientar que dentro desse contexto da Pastoral Familiar, deste grupo que nos ajuda, que ajuda casais, nós temos casais que podem nos dar muitas informações, por exemplo, sobre um método contraceptivo. Aqui a igreja condena, mas aquele método contraceptivo que é o natural, que nós chamamos de Billings. Então nós temos casais aqui em nossa paróquia que trabalham com este método contraceptivo. Então, nós podemos então buscar, porque muitas vezes nós sabemos, e é fato, que muitos casais usam contraceptivos e às vezes ficam desesperados. Então, há métodos naturais. Então, quem estiver interessado, e é muito importante, venham participar e procurar os casais. Talvez hoje não seja enfatizado, porque talvez não vai dar tempo, porque o tempo é curto, ele já tem então a outra programação. Mas convido para vir, ou então convidar outras pessoas, porque vocês já vieram pela manhã, para vir participar e procurar. Quem são os casais que podem nos ajudar, nos dar formação em relação a isto? Porque nós sabemos que é uma realidade de muitos casais. Então, por que não buscar ajuda? Por que não buscar ajuda na igreja, na pastoral familiar, que tem trabalhado muito isso com tantos casais? Então, não tenhamos medo, tá bom? Se por um acaso não pudermos vir, depois procurem a pastoral familiar, os casais. Como é que eu posso trabalhar com vocês? Como é que eu posso saber melhores informações? Então isso é muito importante, tá bom? Obrigado. Verdade.
Obrigado, então, Sônia. Outra questão, antes da gente concluir, é que de amanhã 8, nós estaremos iniciando o nosso cerco de Jericó, aqui na nossa paróquia, aqui na nossa igreja matriz. Edna está aí, pode dar melhores informações? Então, na próxima semana, nós estaremos iniciando o cerco de Jericó, aqui em nossa paróquia, especialmente aqui na igreja matriz, onde nós iremos um dia para a comunidade São Felipe, em virtude de termos casamento aqui na igreja. Então, vem aqui, Edna, por favor, para nos trazer o tema e como vai funcionar os horários, etc., do nosso cerco de Jericó, a partir da próxima semana. Não é essa que entra, a próxima a partir do dia 17. Por favor, Edna, nos diga como vai acontecer o nosso cerco de Jericó. Bom dia, paz e bens. E assim, nós sabemos que o cerco de Jericó, um momento intenso de oração, onde o povo, precisava passar limites, mas encontrou dificuldades no caminho. E que Deus os conduziu, pedindo que eles pudessem dar 7 voltas sobre aquele muro, em oração incessante, e que no último encontro, na última volta, os muros iriam cair. Então, o que a gente percebe? Se nós formos decisivos, orantes, fiéis, dedicados, aquilo que do Senhor tem nos solicitado, com certeza as nossas dificuldades serão vencidas em nome de Jesus pela nossa fé e a nossa entrega. Então, o nosso cerco de Jericó irá acontecer aqui a partir do dia 17, às 19 horas, na nossa igreja matriz. Do dia 17 ao dia 21, irá acontecer aqui. E no dia 22, nós iremos para a igreja da São Felipe, na comunidade São Felipe, porque acontecerá um evento aqui também muito importante na nossa matriz. Então, nós estaremos lá na igreja São Felipe. Durante esse período, vamos já estar pedindo ao Senhor a sabedoria para vivermos bem o cerco de Jericó, fazendo as nossas orações. Já peço a vocês que orem a Efésios 6:10, o Salmo 91, o Magnífica, já vá orando e vá apresentando ao Senhor as suas causas. Neste ano, o Senhor nos chama a sermos anunciadores da sua palavra. Doravante sereis pescadores de homens. Então vai pedindo ao Senhor essa sabedoria para que de fato sejamos pescadores de homens. Muito bem, obrigado então, Ed. Então vamos organizar para participarmos do cerco de Jericó. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O cântico final hoje, nós vamos nos voltar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vamos cantar o hino de Nossa Senhora Aparecida, porque já estamos nas festividades de nossa padroeira. Nos voltemos então para a imagem de nossa padroeira e rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incedida, de conforto e de esperança,
Viva Virgem bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Protegei-nos, Santa Igreja, Mãe eterna compadecida, protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora. Viva Nossa Senhora, padroeira e rainha do Brasil! Viva! Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Bom Deus. dia para todos vocês. Bom dia. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem